Fala pessoal, aqui quem está falando é André Araújo. Olá pessoal, Tiago Veneciano. E aí pessoal, aqui quem fala é Marconi, sou advogado e nós fazemos parte do Ponto Síndico. Estamos hoje trazendo a pedido de um inscrito no nosso canal, né, Carlos. Uma entrevista hoje com Alisson dos Santos, da SOS Contra Incêndio e Recarga de Extintores, que está há mais de 20 anos no mercado trabalhando aí nessa área e tem nos auxiliado muito, né, e tem prestado muito serviço aí de qualidade a muitos condomínios aí, né, Alisson? Fala um pouquinho aí sobre você mesmo. A gente como o senhor Feliciano falou agora, porque a gente está atuando nessa área já há média de 20 anos, e para a glória de Deus, todo o sistema de combate a incêndio, projetos, hidrante, porta-fogo, recarga extintor de incêndio, instalação de sprinkler, gás, tudo a gente faz, então, para a glória de Deus, e é muito gratificante poder passar um pouco do nosso conhecimento para a gente, para vocês. Alisson, vamos começar do princípio da conversa. AVCB, o que significa essa sigla? Atestado de vistoria do Corpo Bombeiro, auto vistoria do Corpo Bombeiro. Então, o que acontece? O que é esse documento? É um documento que o bombeiro ele emite após ele fazer a vistoria e verificar se o empreendimento está todo dentro dos padrões de segurança. Como que, por exemplo, o hidrante, porta corta-fogo, luminária de emergência, placa de instalação roda de fuga, instalação de SPDA, a questão do gás, todo um aparato voltado para o combate a incêndio. Ou seja, quando ele vem fazer a vistoria, se tiver tudo ok, ele libera a auto-vistoria. Caso contrário, vai ter que se adequar às normas em vigor. Marconi, você é o nosso assessor jurídico, doutor Marconi, né? Tira, doutor. Vamos lá. Hoje, juridicamente, por que se exige o auto-vistoria do Corpo Bombeiro? E por que é tão falado, mas a gente às vezes depara com condomínios que não possuem? Não renovam, na verdade. Meliciano, na verdade, infelizmente, né? Porque a lei, ela obriga que toda edificação, condomínio, tenha o auto de vistoria. E o objetivo maior é preservar vidas, né? Então, no momento que um síndico, ele tem ciência que é obrigado esse auto de vistoria e ele não faz, e ele não busca, né, procurar uma empresa qualificada para dar toda essa consultoria, essa assessoria, então ele é negligente. Porque está em vida, está em jogo vidas. E por isso que dá importância. Inclusive o nosso seguro, né, só é realizado com auto de vistoria do Corpo Bombeiro em dia, né? Exatamente. Inclusive, está lá no artigo 1348, a obrigatoriedade do síndico fazer o seguro. Ele é obrigado. Então, justamente... E, como você disse, esse seguro só sai com auto-vistoria em dia, né? Tem seguro, pode ser que assuma o risco e faça, mas a maioria exige, sim, essas questões. Aí, no caso, Alisson, só para a gente entender também um pouquinho, é uma obrigatoriedade, certo? Hoje em dia, acho que a lei está sendo um pouquinho mais severa em relação a isso, né? Está tendo mais fiscalização, até porque, tipo, aqui em Natal, não sei como é que está nos estados aí vizinhos, mas aqui em Natal está tendo vários casos de incêndio, vários, frequentes ultimamente. Então, assim, é obrigatório realmente. Aí, no caso, como é que está funcionando essa fiscalização do bombeiro? Ele vem através de denúncia ou eles vêm aleatoriamente? Você consegue dizer a gente? Hoje é o seguinte, o que acontece? Há uns anos atrás, infelizmente, o Corpo Bombeiro ele precisava que os responsáveis da edificação fossem até o CERTEM para solicitar a vistoria, para poder o bombeiro fazer a vistoria, para poder dar andamento no processo. Hoje, o que acontece? Foi mudado alguns segmentos, e hoje, inclusive, o bombeiro está até notificando as edificações. E após a notificação, dá um prazo para poder o empreendimento se adequar às normas de, às vezes, 90 dias, 120 dias a 180 dias. E não se adequando, toma a penalidade com a multa. E acredite, a multa é pesada, entendeu? Chegou a situação, tem clientes nossos aí que sofreu multa aí de 20 mil reais, 33 mil reais, 5 e pouco mil reais, entendeu? Varia muito, e o pior é que ainda tem um agravante, que cada item de segurança que não é implantado, não é instalado, gera tipo uma pontuação da questão da infração, e aí vem a penalidade. Entendi.
Ou seja, o Corpo de Bombeiros dá a oportunidade do condomínio se adequar, o condomínio não se adequou, aí realmente ele Aí bate vai a penalidade. a penalidade, as entendeu? multas, As né? multas, isso mesmo, entendeu? Entendi. É desse jeito. Deixa eu tirar uma dúvida contigo, Alisson. Muita gente fala e procura, né, empresas que para essa questão de renovação do AVCB, emissão de AVCB, e às vezes a gente tem a impressão de, por tanta gente procurar e por muita gente não conseguir, que é algo difícil de se fazer, que é algo muito complexo, que é muita complicação. É realmente complexo fazer isso ou é menos do que o que se parece? Se você poderia dar um passo a passo agora de como é que é feita essa renovação. O que acontece? Torna-se difícil para muitos condomínios, porque às vezes falta o conhecimento, ou seja, de como é que funciona esse segmento. Primeira coisa, em outra hora, qualquer pessoa podia abrir processo. Hoje não, o bombeiro ele exige que seja elaborada uma ART, anotação de responsabilidade técnica, ou seja, e para poder abrir processo, tem que gerar essa ART pelo profissional habilitado. E aí o que acontece? Abrir o processo, gera-se a taxa do Corpo Bombeiro, que é a média de 30 centavos, ou seja, por metro quadrado, onde o teto máximo dá a média de R$ 3.000, entendeu? Para condomínios residenciais, no caso. isso Se mesmo, forem entendeu? comerciais, aí eles faz só a meta. Foi justamente o que nós Isso, pagamos na nossa entendeu? renovação, nós pagamos R$ 3.000. Isso. Em outra hora, antes dessa definição, o que aconteceu era 30 centavos por metro quadrado. Então, simplesmente vai sair 1 milhão de metros quadrados e vai pagar 1 milhão vezes 30 centavos, entendeu? Então, hoje não, o teto máximo é R$ 3.000, entendeu? Independente do tamanho do empreendimento. E aí, fazendo dessa forma, o que acontece? Paga-se a taxa e aí faz a solicitação da vistoria. Então, solicitando a vistoria, o Corpo Bombeiro ele passa um e-mail para a empresa, comunicando-se o dia que está indo para fazer a vistoria, e é exigido, o próprio agente do Corpo Bombeiro ele exige o projeto de combate a incêndio, ou seja, aprovado, não pode ser rascunho, entendeu? Junto com o memorial descritivo. E aí, com essa documentação em mãos, onde está ali todos os equipamentos que é exigido pela norma, ou seja, a instalação dos equipamentos, ele vai averiguar no projeto de memória descritiva, questão de bomba de incêndio, porta-corta-fogo, hidrante, placa de estação rota de fuga, luminária de emergência e aí por diante. Então, tudo estando ok, ele libera outra vistoria. Caso contrário, vai ter que fazer as adequações. Teste de tanqueidade do gás, ensaio de hidrostado de mangueira, recarga extintor de incêndio, ensaio de estanqueidade na canalização do gás, na rede do gás, SPDA, né? SPDA, que é o laudo de aceitação, entendeu? E aí por diante. O que é SPDA? SPDA é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, que antigamente se falava que era os para-raios, né? Hoje tem condomínio que tem SPDA, que é esse sistema. Você não vê para-raio, mas tem o SPDA. Eu tenho uma dúvida, a partir de quantos andares é obrigatório ter O SPDA? o SPDA? Existem casos que não tem SPDA. Já Já verdade, aconteceu porque o que comigo. acontece? A partir de 1.500 metros quadrados já é exigido o SPDA, entendeu? Então o que acontece? E quando se fala na questão da altura do empreendimento, o que é que ocorre? Tem que colocar em vigor a norma, que é a NBR 5419, que ela vai dar todos os parâmetros, entendeu? Da questão da instalação ou não. E tem outro problema também, que é a NR10, se me fala a memória, ela fala que qualquer empreendimento, seja lá setor comercial ou residencial, que tenha mais de 10 funcionários, entendeu? Tem que ser exigido a instalação de sistema de proteção contra a descarga atmosférica. Que é o famoso SPDA. O SPDA. Isso mesmo. Isso é um dos itens que é obrigatório junto da VCB. Na verdade, Alisson me corrija se eu estiver errado, eu digo porque a gente fez a renovação do nosso agora há pouco tempo e eu acompanhei todo o processo. Inclusive, Alisson me ajudou em algumas dúvidas que eu tinha. Perguntei sobre o PCI, que é o projeto De combate a de incêndio. combate a incêndio, perguntei sobre o SPDA, e aí a gente teve toda uma reavaliação, testes. Ele fez nossos testes hidrostáticos e teste de estanqueidade de mangueira e de gás, a gente já tem uma empresa que a gente faz. O SPDA, o estanqueidade, é feito por outra empresa. Mas assim, não é um processo complexo, pelo menos foi assim que eu percebi, porque a gente deu entrada. E depois foi a parte interna do condomínio quem fez tudo, e depois o bombeiro só veio fazer a vistoria. Mas eu vejo muito pessoal reclamar que é difícil, que é complicado, procurando pessoas assim. E lembrando que essa documentação interna é obrigatoriedade do condomínio ter. Sim, PCI,
né? O memorial descritivo é obrigatório ter. E se não tiver, é uma outra complicação maior, não é isso, Alisson? Isso mesmo, entendeu? É porque, como o senhor falou agora, né, em relação à complexidade desse sistema. O que é que acontece? Tudo depende também, como eu posso dizer, da configuração do empreendimento. Sim. Então, quando você tem empreendimento como esse suporte, essa situação aqui do senhor aqui, é mais tranquila. Por quê? Não tem porta corta-fogo, não tem alça de salvamento, não tem protetor de aresta, não tem sistema de sprinkler, que é aquele chuveirozinho automático, não tem sistema de acionamento de alarme de incêndio, detecção, entendeu? Então, fica mais simples ou seja, de seguir o passo a passo. Já na maioria das vezes, quando se trata-se de empreendimentos comerciais, ou seja, na vertical, o que acontece? É uma série de segmentos que tem que se atentar ao que a norma pede. Como eu falei agora há pouco, a questão de alça de salvamento, protetor de aresta, a questão de instalação de hidrantes, sprinkler, entendeu? As portas corta-fogo, entendeu? E às vezes até coisas simples, como a continuidade do corrimão, que muito condomínio não tem. Isso, né? Luminária de emergência. emergência, entendeu? Então aí fica mais complexo, entendeu? Uhum. E infelizmente, eu falo por experiência própria, por viver no dia de secular, muitos profissionais às vezes, ou seja, ele fala que conhece o segmento de algumas empresas e na realidade não conhece. Porque a gente vê, é triste falar, mas na realidade, ou seja, uma série de erros que às vezes o síndico não tem conhecimento técnico, contrata a empresa que não tem o conhecimento, o camarada dá no Joãozinho da esquina lá, eu faço aí. Não conhece as normas e o que acontece? Está tudo errado, entendeu? E aí vai ter que gastar novamente para poder se atentar às normas, entendeu? E eu complemento porque isso é verdade, a maioria dos síndicos eles não têm esse conhecimento técnico e nem tem a obrigação de ter, né? Porque a maioria são moradores, nem sempre são síndicos profissionais, que geralmente os síndicos profissionais eles buscam se inteirar dessas questões. Mas assim, o que a gente precisa deixar aqui e desmistificar é um processo complexo, a gente sabe, e assim, tudo vai depender também da origem da edificação, né? A configuração da mesma. A configuração dessa edificação. O que a gente precisa deixar claro é que o síndico ele não está isento de tais responsabilidades. Portanto, se o síndico ele foi eleito e ele percebeu que o edifício está sem o AVCB, ele precisa correr atrás. Sou pena de ser responsabilidade civil e criminalmente. E Deus o livre se acontecer um acidente, aí sim, aí a situação complica muito mais. Então, assim, por mais que diga o condomínio está em situação de dificuldade financeira, convoque a assembleia para taxas extras. Consulte o conselho, veja como é que está o fundo de reserva, porque o AVCB é para ontem. Na escala de prioridades, eu acredito que seja uma das primeiras. Ou, quem sabe, a primeira, né? Que mexe com vida. Porque, na verdade, justamente, mexe com o essencial, que é a vida de cada um. Né? A responsabilidade é bem maior quando se trata de vidas, realmente. E o que é que acontece? Eu vou dizer um caso concreto conosco. Um dia que nós tivemos um vazamento de gás e acionaram o corpo bombeiro. A primeira coisa que o bombeiro aqui, quando chegou, pediu foi o quê? O AVCB, para ver se estava em dia. Primeira coisa que ele pediu, AVCB em dia, beleza. Interditaram o bloco por causa do vazamento de gás. Mas se o AVCB não estivesse em dia, o que é que teria acontecido? Ia ser notificado. Ia ser notificado e... Eles iriam interditar também. Mas iria ser provavelmente notificar, entendeu? E dependendo da situação, pode ser multado, entendeu? Pode chegar a interditar assim de imediato, quando o AVCB não está vencido, ou eles dão um prazo para adequação também, como você falou. Dependendo do risco, entendeu? Que ele vai avaliar o risco. Se observar que o risco é iminente, né? É iminente, isso mesmo, entendeu? Então o que acontece? Então, dependendo da situação, ele interdita de imediato, entendeu? E o Corpo Bombeiro ele tem também como fazer ligação com o Ministério Público. Sim. Que o que acontece? Se ele avaliar que aquele ambiente ali está em própria a moradia, de imediato é interditado, entendeu? Ou seja, nós temos aqui blocos com 16 unidades, né? 16 apartamentos. Se o Corpo Bombeiro chegasse e ele interpretasse com a PCB vencido e que oferece risco iminente à vida dos moradores, de imediato ele interditaria e com certeza, entendeu? E todo mundo teria que evacuar. Evacuar, com certeza. Aí já entra a defesa civil também, entendeu? Inclusive, só uma situação prática, aconteceu com um dos condomínios que eu sou advogado, e teve um incêndio em um dos apartamentos,
E quando o Corpo de Bombeiros, juntamente a Defesa Civil, chegaram a observar que não tinha como, naquele momento, devido ao calor, como mensurar a gravidade, eles interditaram. Ou seja, eles concederam 1 hora no bloco. Para evacuação total. Eles concederam 1 hora para cada morador, um por unidade, entrar no apartamento direitinho, o apartamento que não estava, né? Tirar alguns pertences e sair. Foi em 1 hora. Com 1 hora a gente interditou. 1 hora para cada morador? Não, uma 1 hora hora para todo mundo fazer. para os. Eram, como aqui, Sim. eram 4 andares, 16 apartamentos. Então, cada responsável por sua unidade entrou e tirou o documento. E aí de imediato foi interditado. Foi interditado, passou 2 dias. Isso foi numa quarta, quando foi na sexta-feira, eles voltaram lá, que a estrutura estava Para fazer a resfriada. avaliação. Estava resfriada, né? Estava fria, direitinho, eles conseguiram avaliar e entenderam que os moradores podiam voltar. Isso é uma outra coisa, viu, doutor Marconi? E André, que a gente já vivenciou isso junto, né? Que a gente participou da nossa renovação. Na época você era gerente condominial aqui, da gente você participou. E a demora, né? A demora do processo. Eu acho que é porque a demanda é muito grande, né? Mas é um processo que realmente é lento. Então, se vai vencer hoje, tem que se começar a pensar em renovar Isso. bem antes. Bem antes. Da ideia de planejamento. Ideia de planejamento. Porque assim, a gente faz a abertura da visita e geralmente demora. Demora, tá Geralmente demorando. E demora. agora aumentou muito. Porque o que acontece? Eu acredito que o efetivo do Corpo Bombeiro ele seja pouco para a quantidade de empreendimentos que está sendo obrigado a correr de imediato para poder se adequar. Para você ter uma noção, eu nunca vi, nesse tempo todo que eu trabalho nesse segmento, o Corpo Bombeiro ele levar uma notificação ao empreendimento dia de domingo. A semana passada, uma cliente nossa ligou para a gente desesperada, dia de domingo, 4 horas da tarde, o bombeiro na porta do condomínio com a notificação, para poder ela se regularizar. Entendeu? Então, o que acontece? E aí vem a demora para poder atender, entendeu? Estou com algumas vistorias também, esperando já alguns meses, a vistoria do mesmo, entendeu? E, infelizmente, tem demorado bastante, entendeu? Demora. Geralmente, eu lembro que quando a gente abre o processo, dura em torno de 90 dias para vir a primeira visita. Aí, geralmente, acontece de tem algo para fazer. Sim. Aí você faz, aí chama de novo com mais 30 dias. Aí vai passando Tem o alguma tempo. adequação, né? E tem um agravante também nessa situação que o que acontecia muito com a gente outra hora. Por a gente trabalhar no segmento, a gente seguia um checklist Sim. de, vamos colocar assim, de irregularidade. E a gente passava para o cliente para poder ele se adequar. E o que acontece? E às vezes o historiador ele ia no empreendimento e apontava 2, 3 itens, e aí ia-se embora. E o cliente ele ficava na cabeça dele que resolveu aqueles 3 itens ali, estava resolvido o problema. E lá embaixo do relatório, o que é que ele falava? Que há possibilidade de novas avaliações e correções. Então, sempre ia ter mais coisas, entendeu? Então, de uns anos para cá, melhorou muito essa situação. Por quê? Porque eles chegaram ali fazendo uma vistoria mais profunda, entendeu? E o que acontece? E quando o Corpo Bombeiro ele vai fazer a vistoria, o que acontece? Se tiver alguns desses itens, ou seja, irregular, ele não libera a documentação. Então, vai ter que se adequar para poder liberar a documentação. Se solicitar outra vistoria novamente, entendeu? E por isso é que demora tanto, entendeu? Então, quando o síndico procura uma empresa que trabalha já no segmento, facilita, porque vai fechar as brechas, vai procurar sanar todos os problemas, e aí a probabilidade de receber a vistoria é maior, entendeu? Porque aí tudo que a norma está pedindo ali já foi resolvido, e aí recebe a vistoria em mãos. Entendi. A gente tem uma novidade aí nesse campo, né? Que é essa questão agora da exigência da brigada, né? De brigadistas dentro dos condomínios, né? Formado pelos moradores. Isso, em relação a essa brigada, o que acontece? É uma das coisas que eu fico observando às vezes, enquanto a gente pecamos às vezes, por falta de conhecimento. Porque você veja bem, é como o Dr. Marcos Gini, ele falava sempre para mim uma verdade, onde que não adianta você ter todos os dispositivos de segurança contra incêndio e não ter o conhecimento Se não técnico. souber usar, se você não souber piora a usar, situação, se agrava. E na muitas maioria das vezes. vezes o cara não sabe usar nem o extintor. É. Não sabe nem, ou seja, não tem nenhum conhecimento técnico para
classe A, para que tipo de classe de incêndio ele serve. Sim. Um exemplo Classe B, simples. classe C, entendeu? Uma coisa simples, Um entendeu? curto-circuito você E joga acionar, água na entendeu? aviação. Joga água, entendeu? O problema é que na hora do nervosismo, na hora da É. agonia, o cara nem lembra o que é que tá fazendo direito, ele só quer se Justamente, livrar do problema. É, E aí é a falta verdade. de conhecimento técnico, Conhecimento desculpa técnico. interromper, é justamente o que pode causar um dano maior do que a própria situação causaria se não tivesse de intervenção. Isso, Exatamente. entendeu? Então, e nessa situação aí, tem um lado bom que o bombeiro hoje está exigindo que se monte uma brigada de incêndio no empreendimento. Por quê? Porque quando acontece o princípio de incêndio, quando você tem um conhecimento técnico, ou seja, quais são as primeiras medidas a serem tomadas, então você vai lá, desliga o extintor geral do empreendimento, entendeu? Você vai analisar a cena e aí vai se observar a questão qual o agente extintor que tem que ser utilizado para poder conter o princípio de incêndio. Outra coisa muito importante também é se atentar e salientar a questão da pressão do extintor, entendeu? Porque às vezes o extintor está lá, não é passado pela manutenção, e aí você tem uma falsa sensação que na hora que você precisar do extintor, ele vai estar apto a funcionamento. E não funciona assim, às vezes o extintor está despressurizado. E aí o que acontece? Termina o princípio de incêndio ele se alastrando, entendeu? E aí o desmantelo é grande. A recarga do extintor é anual. É anual, entendeu? Então, é uma série de amparo que quando você tem o conhecimento técnico, ou seja, o que fazer para poder resolver, aí você consegue mudar o contexto. Hoje, até em relação ao seguro, tem situações que até o próprio seguro ele exige que tenha brigada de incêndio, Isso. entendeu? Para poder, ou seja, reduzir o impacto, O o dano, entendeu? É. Que é causado, entendeu? Um E exemplo agora, até você vê um posto em Parnamirim, não vou citar o nome, que é cliente nosso também, e houve lá em Parnamirim um princípio de incêndio. Na realidade, houve uma explosão, um incêndio no carro. E aí, graças a Deus, primeiramente, a Deus, segundo o conhecimento dos frentistas, eles de imediato pegaram as carretas, entendeu? Foram até o local e acionaram os extintores e conseguiram, ou seja, evitar, minimizar, entendeu? Porque o extintor de incêndio não é para apagar incêndio, é para apagar o princípio de incêndio, entendeu? Exatamente. E aí, graças aos extintores, ele conseguiu, ou seja, Controlar. sanar e controlar o problema, entendeu? Porque se não tivesse, ou seja, se o cientista tivesse o conhecimento técnico de como proceder naquele segmento ali, tinha sido uma tragédia muito Uma grande, tragédia, entendeu? é verdade. Porque imagina aí, um posto de gasolina, com, ou seja, uma série de tanques enterrados no solo, entendeu? Sim, Com uma bomba de combustível, entendeu? Então, a mesma situação é dentro do empreendimento. Sim. Então, o bombeiro, o que acontece? Hoje ele exige a brigada de incêndio para quê? Para ajudar, para justamente ter esse primeiro combate. Porque quando você tem esse primeiro combate, o que acontece? Você consegue sanar o problema, sem evitar a propagação do incêndio, entendeu? Um outro exemplo grande que foi aquele incêndio no edifício Joelma, há uns anos atrás, umas décadas atrás. O que acontece? Eu escutei um comentário cheio com ele falando o seguinte, que se 10% da população daquele edifício tivesse conhecimento técnico do que agir, ou seja, no princípio de incêndio, tinha sanado o problema, tinha acontecido aquela Eu tragédia. acredito. Entendeu? Mas é justamente, não adianta você ter os equipamentos e não ter o conhecimento. E não ter o Tem conhecimento, que que é unir muito os importante. dois, realmente. Oxe, eu E tenho- uma forma, São Meliciano, de agradecer os nossos clientes, como você é testemunha, o que, é que a gente faz? A gente fazemos esse trabalho e a gente aplica o treinamento, apresentando todos os dispositivos que o empreendimento ele tem para o cliente e mostrando passo a passo o que ele deve fazer para poder conter o princípio de Na incêndio. verdade, você dá um Entendeu? curso básico, né, de combate Isso ao princípio mesmo, de A incêndio. entendeu? contratação do serviço, Isso você mesmo, que oferece o curso. É um brinde, é um entendeu? brinde. E que, e que ele fez isso aqui ano passado, muito bom curso, recomendo para qualquer pessoa, inclusive para o síndico, porque ele, estando a par, ele já vai pelo menos saber como coordenar as pessoas, como Isso, fazer a situação, é importante. e é importante. Nós também tivemos o caso aqui, Alisson, que eu fiquei de comentar contigo, nem falou. O morador um dia desse mandou uma mensagem. Vizinho, o extintor do meu hall tá sem lacre, viu? Eu disse, beleza, eu vou verificar. Ele disse, não, mas fui eu mesmo. A bateria do o carregador do celular, o meu carregador do celular começou a esquentar, começou a fumaçar, começou a sair fogo, eu fui lá, peguei o extintor e consegui controlar. Ou seja, a Ele tinha pessoa conhecimento, tinha né? conhecimento e tinha ferramenta. Agiu Mas da se ele forma não certa. consegue fazer isso, Justamente. porque vai explodir, causa isso mesmo. explosão. E existe um fator nessa situação aí, graças a Deus ele teve um bom êxito, mas você vê o quanto é importante o conhecimento técnico. Sim, O que acontece? Aconteceu o princípio de incêndio. Qual foi a classe de incêndio que houve esse princípio de incêndio? Classe C, equipamento eletrônico.
Então você imagina aí, você não tem o conhecimento técnico, você pegar o extintor de água. Isso. A água ela é condutora de corrente. É, Então você vai tentar sanar um problema, entendeu? Vai E vai, potencializar. aumenta, pode é, vai aumentar, potencializar. entendeu? Verdade. Entendeu? verdade. Então por isso que é muito importante o treinamento, entendeu? E uma das coisas, hoje, sou sincero, eu fico muito triste às vezes, quando pessoas que nem o senhor, que está na frente da administração do condomínio, convoca o pessoal para poder participar do treinamento, porque a gente abre para todo mundo. Isso. Foi aberto Pode pra vir, todo mundo. quanto mais gente vier, melhor ainda. Com certeza. Porque o que acontece? Vamos colocar que numa situação de princípio de incêndio, você deu treinamento aí para 10, 20 pessoas. Mas naquele momento ali, aquelas pessoas não estavam no empreendimento. E agora? Isso. Entendeu? Então, quanto mais gente participar, melhor ainda. E o que eu fico triste às vezes, é em ver, na maioria das vezes, a falta de interesse das pessoas. Não, o condomínio resolve, entendeu? É, E não é por aí, é um problema de todos. verdade. Não é um problema só de um, entendeu? Porque, Aonde a união ela faz a força, porque você entendeu? já pensou, o condomínio tá pegando fogo no domingo de noite, não tem ninguém na administração. E Entendeu? aí? E aí, como é que fica, entendeu? É, Então, é desse jeito, entendeu? Mas eu acredito que, pelos direcionamentos que o Corpo Bombeiro ele tem aplicado e tem seguido, eu acredito que essa realidade ela vai mudar, entendeu? uhum. Já está mudando em relação a alguns parâmetros que eles mesmos têm orientado e seguido, e é isso aí, entendeu? O que é que a gente precisa saber mais sobre a VCB? Vocês acham? A princípio. A princípio, a importância, né, o que é a ABCB, como a Alisson já definiu bem, a importância e a questão da necessidade, como o Marconi também definiu, a questão da exigência, Exigência. Da da responsabilidade obrigatoriedade, que da o síndico tem, responsabilidade, isso. né, Uhum. em trabalhar com isso, e a questão da importância do treinamento, né, do conhecimento. Acho que o básico é isso, né, para a gente começar a buscar. Não tem como a gente trazer tudo, porque É muita informação. É, muita muita informação. São muita, né? Existem situações também que é particular de cada Isso, edificação, né? é uma Essas temática questões. Um exemplo, um elevador tem que ser ligado direto numa energia externa, fora do condomínio. Existem várias particularidades. Já aconteceu, já. Inclusive, caso aconteça possível incêndio, é orientado a não usar o elevador, entendeu? Sim, Isso. Ou seja, até porque um dos primeiros parâmetros que é orientado caso aconteça possível incêndio, desligar o extintor geral do empreendimento e do grupo gerador. Porque, como foi dito aqui há um momento atrás, que a água, a água ela é condutora de energia. Então, o que acontece? E a partir do momento que você está com a rede energizada, o que acontece? Você for utilizar o extintor ou o sistema de hidrante com a rede energizada, vai conduzir, gerar um né? problema maior ainda, entendeu? Que Justamente. inclusive até pode até acontecer de vítimas, de haver vítimas, entendeu? Uhum. Por morte, entendeu? Choque elétrico, entendeu? Entendi. Então é uma das coisas que o bombeiro ele pede, orienta, desligar. A primeira coisa é desligar o extintor geral de empreendimento. Aí você vê a importância que tem de quanto mais gente tem o conhecimento de como é que funciona, o quanto é importante, porque quando acontece o princípio de incêndio, passa o rádio, ô fulano, ó, está acontecendo um princípio de incêndio aqui no andar fulano de tal, ou no local fulano de tal, e liga o extintor geral do empreendimento, e liga o gerador, tac, tac, desligou, acabou-se. Nesse momento, as unidades de emergência, que são os blocos autônomos, ela vai atuar, ela trabalha com 12 amperes, entendeu? Ou seja, uma corrente muito baixa, entendeu? Uhum. Onde não acontece risco de choque elétrico. E aí você vai ter, em conjunto, as placas de sinalização fotoluminescente, que vai dar o dimensionamento da rota de fuga para a evacuação do local, entendeu? Então é muito importante ter esse conhecimento, entendeu? E, infelizmente, como foi dito, muita gente não tem esse conhecimento técnico, e aí o que acontece? E é todo agravante, que a população a nossa Natal está crescendo de uma forma absurda, entendeu? Então, o que você puder fazer para poder ter esses conhecimentos técnicos, melhor, entendeu? Perfeito. Isso aí, com conhecimento, salva vidas. salva vidas. sempre, sempre. Me diga uma coisa, só por curiosidade, acho que é curiosidade também de todo mundo. Qual foi a situação mais precária que você se deparou quando chegou no condomínio ou em qualquer empreendimento para fazer uma vistoria, para ajudar numa renovação? Rapaz, aí a gente encontra de tudo, entendeu? E principalmente a questão dos hidrantes, entendeu? Os hidrantes inoperantes, a janela de emergência, muitas das vezes o pessoal, infelizmente, subtrai, entendeu? Esguicho. Esguiche, entendeu? As Luminária mangueiras de cortarem, emergência, entendeu? As mangueiras, às vezes o pessoal corta, Cruel. leva as cabeças das mangueiras, entendeu? Uhum. Então, são situações que é doloroso, entendeu? E a gente concentra muito, entendeu? Situação dessa natureza, entendeu? Às vezes a tubulação toda com grau de oxidação muito elevado, entendeu? Aonde a qual essa mesma tubulação, às vezes ela sofre por intempéries, entendeu? Um desgaste do próprio tempo. E é isso aí, entendeu?
Então teria que ter uma revisão É, periódica. existe, Na verdade, existe na uma verdade, situação. cada caso é um caso, É tem um que ser caso, usado é. E outra coisa particularmente. importante, André, é o que acontece? Há um documento que é exigido pelo Corpo de Bombeiro, que é o plano de manutenção e a planilha de dispersão. Uhum. Esse plano de manutenção ele dá o dimensionamento, o direcionamento, ou seja, do que deve se fazer em relação ao sistema de combate a incêndio, como averiguar se as mangueiras estão em loco, o bico esguicho, as chaves, se a área está livre. Uma das coisas que acontece muito a ver de empreendimento é que o pessoal coloca uma porrada de troço em frente ao hidrante e às vezes até obstruindo a rota de fuga, entendeu? E você imagina, a semana passada eu visitei um cliente, cara, que para fazer a vistoria foi problema, entendeu? Você sabe que é para andar com maior dificuldade, Imagina pra bicicleta, fugir. tambor de lixo, Uma sabe o que o pessoal emergência. usar como depósito a escada de emergência? Esse É. condomínio, No condomínio, entendeu? E eu fiquei assim, caramba, bicho, como é que pode um negócio desse? É porque a gente sempre acha que aquela lixeira não vai fazer diferença, não. sim, Mas é que você vem com fumaça, tudo escuro, bate na lixeira, cai, aí vem outro correndo atrás, pisoteamento. Esse outro já cai entendeu? também, o pisoteio Justamente, é né? Que complicado. foi o que aconteceu na Bode Kiss, entendeu? Sim, na Mas borda aquela disso. maior tragédia que aconteceu naquele fato, o que foi que aconteceu? O espaço estava com uma população elevada, ou seja, foi feito o dimensionamento para tantas pessoas, e, Tinha ou mais. seja, Vamos supor, tinha 200 muito, pessoas, tinham 300. tinha 300, tinha até mais, entendeu? Então o que acontece? Na hora que aconteceu o princípio de incêndio, o que acontece? Brigada de incêndio, se tivesse, tinha sanado a situação, entendeu? Uhum. Outra situação também, houve o engarrafamento. O pessoal que aconteceu o princípio de incêndio, correram tudo ao mesmo tempo, obstruíram o acesso que tinha, entendeu? E aí o pessoal, a maioria das pessoas morreram asfixiadas por fumaça, Sim, entendeu? verdade. Então, você vê que é uma situação que depende da outra, entendeu? É, verdade. Então, você vê que é muito importante estar sempre atento, e o pior de tudo é nada, que a gente às vezes nunca espera que algo dessa natureza aconteça com a gente. E o incêndio está iminente, o risco de incêndio é A iminente. qualquer momento. Às vezes você pega um celular, a gente põe o celular para carregar e coloca ali em cima do sofá, perto de uma cortina, Sim. entendeu? Uhum. Onde às vezes o equipamento ali, ele, como eu posso dizer, não tem o certificado pelo metro, e com a amperagem, até a tomada afogada, ela gera ponto quente. E a condição do princípio de incêndio gera uma reação em cadeia, entendeu? É, verdade. Então você vê que o quanto a gente às vezes pecamos pela falta de conhecimento. E quando você tem o conhecimento, o que acontece? Você consegue, ou seja, está tentando, me dá a palavra, Senhor, eliminar esses riscos, Pelo entendeu? menos reduzir as possibilidades, As né? possibilidades, entendeu? Uhum. E é isso aí. É. E Então, aí? eu acho que é isso. Eu Hoje acredito que o tema é muito amplo, né? A temática é muito É. boa de conversar e acho que a gente passaria também, um com tempo certeza. bom aqui conversando sobre isso, porque é bom de conversar, é importante. É importante, com É certeza. importante que as pessoas saibam, né? O seu papel é importante, que o morador, o condômino também saiba que tem um papel, que tem uma função importante nessa cadeia. Com O quanto certeza. ele pode ajudar, Né? Na situação grave. inclusive reduzindo possibilidades, como o Alisson acabou de falar, de não botar objetos em cantos que obstruam a rota de fuga, de não colocar, não criar situações que possam impedir a livre circulação de pessoas. Isso aí é algo que parece não fazer diferença, mas na hora Mas faz uma aí, diferença exatamente. grande. Faz uma diferença grande. E a gente vê que condomínio tem isso. Tem gente que coloca vaso, tem gente que coloca bicicleta, Tapete. e não Justamente, sabe entendeu? o quão prejudicial pode ser numa situação que ela mesma vai precisar. Desse jeito. Verdade. É complicado, mas assim, enfim, né? Talvez a gente possa até trazer mais outras situações na questão da renovação do extintor, outros pontos que você domina bem, são 20 anos de mercado, né? Desse jeito. Né? Você Eu acho domina que, bem, a princípio, para um básico, a gente conseguiu contemplou, né? pegou alguns assuntos importantes que a gente precisa passar, a necessidade, a responsabilidade do síndico. Então, acho que isso é importante para Isso. quem acompanha a gente está sabendo dessas informações. As implicações, né? Justamente. Civis e criminais. Civis e criminais é a questão Uma da das vida, coisas- né? Da justamente, vida. É uma das coisas que as pessoas também, ou seja, a maioria do pessoal que atua como síndico, às vezes não tem o conhecimento, que ele responde por civil e criminal, entendeu? Justamente. Caso aconteça uma situação de um incêndio, entendeu? De um sinistro, e ver as vítimas fatais, vai para as costas dele, entendeu? Aí vai vir o pessoal da criminalística, entendeu? Da perícia para poder ver o que foi que aconteceu, entendeu? E constatando que o sistema de combate a incêndio está defasado, aí o bicho pega pro lado dele, entendeu? Exatamente. É triste, mas a realidade. Responde entendeu? criminalmente, Vai né? responder criminalmente, entendeu? Civil e criminal. Isso. Exatamente. Então, e aí?
Eu acho que se a gente continuar com as informações corretas, equipamento e informações, E condômino qualificado, Treinamento e entendo, capacitação, treinamento. né? isso aí é o quê? É ponto Ponto por por 5, cinco. né? E aí, Alisson, é ponto por 5? Ou é possível. Alisson, meu amigo, obrigado Valeu, pela participação. extremamente esclarecedor. Qualquer coisa a gente chama novamente para esclarecer outros assuntos já Outros também, assuntos. que sejam bem interessantes e relevantes para a área condominial, como a gente sempre faz. E aí, pessoal, essa foi a primeira solicitação de um inscrito no canal, né, André? Foi lá, comentou, se inscreveu, falou sobre a ABCB. A gente trouxe um especialista aqui na área, porque o homem é bom, como diz a história, né? Deu para perceber que o homem é bom. É verdade. Já está aqui com a gente no condomínio há algum tempo, né, Alisson? E renovou nossos extintores no ano passado, nos acompanhou na renovação do ABCB, fez nosso teste hidrostático, levou nossas mangueiras, ofereceu esse treinamento que ele está falando, ele trouxe para cá, e essa constatação que ele também teve de poucos moradores também foi daqui do condomínio. Eu também fiquei triste, porque foi um curso muito bom e gratuito. E a adesão foi muito pouca. Mas esse ano a gente está com a pretensão de já alinhar isso aí novamente, e quem sabe até depois desse vídeo possa motivar mais pessoas a vir, né? Com certeza. Exatamente. Com E certeza. tudo isso é ponto para quem, André? É bom pro sim, né? Valeu, pessoal. Valeu. Até a Até a próxima, viu? Até a próxima. Tchau.